Olá, meu nome é Daniel dos Apóstolos e eu queria lembrar a vocês que o meu apóstolo é apenas o meu sobrenome. Hoje, nos dias de hoje, não existe mais apóstolos. Se vier alguém falando que é apóstolo de Cristo Jesus, que é apóstolo da Bíblia, é mentiroso esse tal. Não existe mais. Eu gostaria de estar falando sobre um assunto que não é minha praia, não é mesmo, de jeito nenhum. É sobre dispensações, sobre a dispensação atual que a gente vive. Muitas pessoas que eu tenho conversado, elas têm muita dificuldade de separar a igreja de Israel, a igreja é uma continuação de Israel, a igreja vai passar pela tribulação e, na verdade, nenhum dos dois. A igreja não faz parte de Israel, não tem nada a ver com Israel. O Senhor pega e deixa bem claro que dos dois povos o quê? De Israel e de nós gentis, tanto faz, que fez um único povo desse. Todo aquele que crê, sendo judeu ou sendo gentil, não importa, é salvo. Ou seja, passa a pertencer à igreja a partir do momento que a pessoa se converte a Cristo Jesus. E, ou seja, a igreja é um povo fora parte. A igreja, ela começa em Atos 2 e ali no dia de Pentecoste, e ela vai findar no dia que o Senhor vier até as nuvens para buscar ela, a sua igreja. E a partir desse momento, aí realmente é que volta a bater o relógio profético que está lá em Daniel, que já predizia a vinda de Cristo, a sua saída, a sua morte, né, a sua crucificação, e também fala sobre a sua vinda. E todo o tempo faltam 7 anos para Cristo poder vir. Faltam 3 anos e meio para o princípio das dores e 3 anos e meio para a grande tribulação. Aí agora você chega e pergunta, como assim 7 anos se já se passaram mais de 2000 anos que Jesus Cristo, o Messias, foi tirado, foi cortado aqui da terra? Como assim ainda não aconteceu? Pois então, a Bíblia, ela não citava a igreja, não abertamente. Ela fala em alguns pontos, tinha alguns pontos que profetas diziam que viria no meio daqui teria um povo que o Senhor separaria para eles, que seriam chamados, que onde não buscavam ele os chamaria de filhos dele, e aonde eles não amariam, seriam chamados de amada. Assim está escrito na Bíblia. Romanos 9 tem uma passagem que o apóstolo Paulo cita, eu acho, se não me engano, é em Oséias que fala isso, ou Isaías. E todo o tempo nós vemos que nem os profetas sabiam do que estavam profetizando a respeito da igreja naquela época, que seria essa abreviação de tempo, essa pausa no relógio profético. E todo o tempo a gente consegue notar isso quando a gente começa a ler lá em Tessalonicenses, a gente tem certeza absoluta. Tem outras passagens em Tessalonicenses, em Corinto, que falam do arrebatamento, fala que ele é um arrebatamento entre nuvens, e é um arrebatamento, na minha opinião, que ele é oculto, que as pessoas aqui na Terra não vão ver, vão sentir falta tal, mas não vão saber realmente o que aconteceu e não irão crer, porque o Senhor fala lá em Tessalonicenses que eles irão receber a operação do erro para que creias na mentira, porque não quiseram crer em Jesus Cristo como tendo morrido em seus lugares, tendo morrido em nossos lugares, né? Automaticamente, quando nós começamos a fazer essa leitura, nós vamos reparar uma distinção muito grande que o Senhor tem com a igreja e para Israel. Israel, ele
é o evangelho da graça, ao qual o Senhor, qual está pausado no momento, e o Senhor deixou para a gente o evangelho da graça, que é a misericórdia de Deus para todo aquele que nele crê. E sabemos que se cremos em Jesus, não cremos porque nós queremos. Eu resolvi crer. Não, é porque o Senhor, com sua misericórdia, ele nos implantou a sua fé, porque está escrito que pela graça somos salvos, ou seja, pelo favor imerecido, pela misericórdia de Deus, somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Ou seja, essa fé não vem de nós, essa fé não é nossa. Ou seja, a gente tem zero participação na salvação. Não é por obras, não é o que a gente faz, não é o que a gente, para que nos dá salvação ou que nos mantém a salvo, mas simplesmente a nossa fé. Mas a fé que vem de nós não é nossa, é dom de Deus. Observa, os dons de Deus são sem revogações. O Senhor Jesus fala bem claramente que só irá até Ele quem aprendeu do Pai. E nós vemos muito claramente que, como assim aprendeu do Pai? Ou seja, quem recebeu essa fé para poder realmente crer em Jesus Cristo. E como Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo fala que todos que vão a Ele serão ensinados pelo Pai. Ou seja, para ir a Ele tem que ser ensinado pelo Pai. Não existe outra maneira de ir até Ele. E automaticamente nós também vemos que Ele fala que todo que for até Ele, de modo nenhum, Ele lançará fora. Ou seja, é impossível se perder. Você crê em Jesus Cristo, foi porque você quis? Não, foi porque Deus teve misericórdia de você. Essa é a graça. Mas voltando para o nosso assunto de hoje, dessa dispensação que a gente vive, que é maravilhosa, que é essa graça, porque se não é essa graça, não sei o que seria de nós, principalmente nós gentis. O Senhor cortou o testemunho com Israel nesse momento, desde que começou a igreja, cortou o testemunho. Como Israel não serve mais de testemunho neste momento, mas o Senhor voltará e reedificará Israel. Ele reunirá as suas 12 tribos novamente em Jerusalém. E isso daí já é uma outra história, uma outra situação. Eu vou me aprofundar mais em só explicar para vocês que a igreja não passa pela grande tribulação, a igreja não passa pelo princípio das dores. Eu vou ler primeiro Atos 15, a partir do versículo 13. Depois que se declararam, Tiago, tomando a palavra, disse: Irmãos, ouvi-me. Simão relatou como, primeiro, Deus visitou os gentis para tomar dentre eles um povo para o seu nome. E com isto concorda as palavras dos profetas, como está escrito: depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-lo. Então aqui o Senhor deixa bem claro que do meio do gentil, dentre os gentis, ele tiraria um povo para si. E qual o nome desse povo? É a igreja. Ou seja, tanto judeu quanto gentil que crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, o nome desse é igreja. Porque tendo também crido em Cristo Jesus, foste selado pelo Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo se dá somente apenas uma vez, que foi lá em 2 de Atos,
no dia de Pentecostes, tá bom? Não existe, já foi batizado pelo Espírito Santo. Não, hoje em dia somos selados, como está lá em, acho que é Efésios, se eu não me engano, é Efésios 1, que fala sobre essa passagem. O apóstolo Paulo cita ela, que tendo também nele crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa. E em Romanos 8 fala que se alguém não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Então, o que nos garante que somos filhos de Deus, que é o Espírito Santo da nossa redenção. Aqui nós vemos que realmente a igreja é separada de Israel. Eu gostaria de estar lendo agora Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1. Ora, Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 em diante. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a nossa reunião, como ele, rogamos-vos, irmãos, com ele rogamos-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por epístola, quer por parábolas, quer por epístola, quer por parábola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse perto. Então aqui eles pegam e falam bem claramente, eles estão falando sobre a vinda do Senhor, o dia que o Senhor virá para descer lá em Israel, em Jerusalém, né? E vir para estabelecer o seu reino. Mas e a igreja? Onde vai estar nesse momento? Ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelada o homem do pecado, o filho da perdição. Então, antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, tem que haver a apostasia completa. E tem que haver também o homem do pecado. Quem? O anticristo. Ele tem que se revelar. E como vai ser isso? Onde a igreja está nesse momento? Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, aparentando ser Deus. Não vos lembrais de que eu vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco. E agora vos sabeis que o detém. Bom, eles ali sabiam que detinha. Mas o que detém? O que detém o anticristo? Para que a seu próprio tempo seja revelado. Bom, tem alguma coisa que retém o anticristo de vir. Mas o que? Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. O que precisa sair? O que está aqui que vai ser posto fora? O que vai ser posto fora? Observa, a igreja, ela vai sair, ela vai ser arrebatada. O Espírito Santo foi dado para morar no crente
individualmente para sempre, como o Senhor Jesus fala para os seus discípulos, e foi dado coletivamente para a igreja. Lá em Pentecostes, quando o Espírito Santo veio e desceu para ficar na igreja e nos cristãos, que teve o batismo do Espírito Santo, ela ficou para quê? Para sempre no cristão e na igreja, não no mundo. Mas ela está no mundo, porque a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, está nesse mundo. Então, o anticristo, ele não pode se manifestar enquanto esse que falta ser tirado ainda estiver aqui. Quem é esse que falta ser tirado? O Espírito Santo de Deus. Ele impede o iníquo de se revelar. E então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro de sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Então, o Senhor vai vir aqui à terra de novo, depois da igreja ser arrebatada, passado os 7 anos, que são o princípio das dores e a grande tribulação, e com o assopro de sua boca destruirá o anticristo. E aí ele vai restabelecer o seu templo, vai reedificar, como a gente leu já lá em Atos 15, ele irá reedificar, porque lá diz que depois o Senhor vai reedificar, e ele fala bem claro que é o Senhor, ou seja, depois que for tirado a igreja tem que ser posta fora, ela tem que sair desse mundo, assim que o último cristão que foi já escolhido antes da fundação do mundo, porque a palavra de Deus fala que a igreja é um povo escolhido antes da fundação do mundo. A Israel é um povo escolhido desde a fundação do mundo. Ou seja, a igreja é escolhida antes de Israel. Israel foi escolhida quando foi feito o mundo. E a igreja foi escolhida antes do mundo ser formada. Quando a gente lê, eu não me lembro onde está essas passagens, mas hoje em dia existe um negócio chamado Google. E é muito bom quando você pergunta para o Google onde está tal passagem assim, você cita um pedacinho da passagem e o Google ele pega e te mostra onde está, onde é o capítulo, isso, aquilo, se tem outro versículo semelhante, se tem algum outro relacionado. Então, eu acho que é nosso dever, nossa necessidade saber. Eu vou ler aqui de novo a partir do versículo 5, para a gente poder ter um entendimento maior, e vou levar até o final do versículo 12. Versículo 6. E agora vós sabeis o que detém, para que a seu próprio tempo seja revelado. Então, até agora, nós sabemos já quem que retém o anticristo, para que ele não se revele agora. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que que agora o detém. Este que seja posto fora, e não será revelado esse iníquo. Então será revelado esse iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o assopro de sua boca, e destruirá, e matará, e manifestação da sua vinda. Esse iníquo, cuja vida é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de
de mentira. Sinais, prodígios de mentira. E como todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da vida eterna para ser salvos. E por isso Deus lhes enviou a operação do erro, para que creiais na mentira, para que sejam julgados segundo os que não creem na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então aqui todo o tempo nós vemos que as pessoas que permanecerem nessa terra depois que a igreja for tirada, os verdadeiros cristãos, porque a cristandade, a casa grande, ela vai permanecer aqui, os templos, muitos pastores tal, vão permanecer aqui. Por quê? Porque eles não creram na verdade, não creram que Cristo Jesus era seu único e suficiente Salvador. Agora eles vão ter uma segunda chance? Não vão ter. Quem ouviu a palavra de Deus não terá uma segunda chance para crer, porque eles receberão a operação do erro para que creiam na mentira. O próprio Senhor mandará essa operação do erro para que eles possam crer na mentira. Então, a partir desse momento que a igreja for tirada, essa operação do erro será enviada pelo Senhor, e também o anticristo ele vai se revelar, ou seja, ele virá se assentando no trono de Deus lá em Israel. Ele parecerá ser como Deus, ou seja, a igreja de Cristo Jesus, ela não tem que se preocupar com sinais de guerras em Israel, ela não tem que se preocupar com nada disso, ela não tem que se preocupar com esse mundo, porque ela guarda o seu Senhor voltando a qualquer hora. O Senhor volta a qualquer momento. A igreja, ela não tem um sinal de quando começar isso é o que o Senhor vem. Não, a igreja ela já espera, já desde a época do apóstolo Paulo, nós podemos ver que ele fala que nós, os que estamos vivos, não antecederemos os que já dormem. Primeiro eles ressuscitarão, e depois nós juntamente com eles receberemos num abrir e fechar de olhos, ou seja, num piscar de olhos, receberemos um corpo incorruptível e estaremos com Cristo para todo o sempre. E esse é o arrebatamento da igreja, que a igreja espera. Ela está esperando o noivo. A igreja é a noiva. Por isso que muitas vezes as pessoas falam que a igreja você tem que ir para a igreja para ensinar, para aprender, como se a igreja fosse te ensinar. A igreja ela não ensina. A igreja é uma figura de uma mulher, de uma noiva, e mulher não pode ensinar. A palavra de Deus é bem clara. Eu proíbo que a mulher ensine. A gente vê mulher ensinando o que? Mulher no poder é o que? A meretriz, que vai estar junto com o anticristo. Então, são coisas diferentes. Muitas vezes a gente encontra mulheres fazendo um bom trabalho na Bíblia, pregando junto com seu marido, como Priscila e Áquila. Nós vemos muitas vezes as irmãs ajudando na obra do evangelho, mas isso não acontecia dentro das igrejas, da igreja de Cristo, porque o apóstolo Paulo ele foi bem específico na doutrina que pelo Senhor ele aprendeu, e ele passou à frente, porque ele fala bem claro que a doutrina que ele aprendeu vem de Deus, ele aprendeu do Senhor Jesus. Ou seja, a mulher eu não permito
que a mulher ensine nas igrejas. Ponto final. Não existe mulher pastora, mulher isso que ora. Na igreja, não. A mulher fique de boca fechada. Eu sei que vão me chamar de machista, que vão me falar isso que o outro. Sim, quer falar alguma coisa, reclamem diretamente com quem mandou escrever essa epístola, essas partes. Reclama com o Senhor, porque eu só estou passando adiante o que está escrito na Bíblia. Eu não estou em nenhum momento falando da minha vontade. A minha vontade é uma coisa, a vontade de Deus é outra. Mas entendam que a Bíblia deixa bem claro que a salvação é por graça, por meio da fé. A fé não vem de nós, é dom de Deus. Que o arrebatamento é a qualquer momento. A igreja está aguardando a qualquer momento. As bênçãos da igreja são todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais. São todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Ou seja, a igreja não tem participação com esse mundo, não tem nenhuma bênção material para a igreja. Muitos aí pegam hoje em dia as passagens que falam de bênção para Israel, ao qual o Senhor irá consumar elas, irá concluir elas na sua vinda. Mas em todo tempo não tentem colocar que Deus vai abençoar assim, assado. Não. Se Deus permitir nós trabalharmos, Ele, que se for da vontade dele, Ele vai nos abençoar sim. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. E todavia a graça do Senhor Jesus nos basta. Se nós queremos obter algo a mais aqui nessa terra, queremos ter uma situaçãozinha melhor, estudamos, trabalhamos, porque isso é lícito, sem se preocupar com as coisas dessa terra, se atentando primeiramente para as coisas de Deus, não olhando para as coisas daqui, que têm um fim breve. O Senhor já nos diz que Ele cedo vem. Ele mesmo falou que cedo eu venho, cedo venho. Ou seja, nós devemos estar olhando para o alto, aguardando a vinda do nosso Senhor. Espero que essa palavra ela tenha sido bastante edificante para que os irmãos possam vir a ter certeza não só da salvação, mas certeza que não vão passar por tribulação, não vão passar por princípio das dores, que só tem que aguardar o que? O Filho de Deus vir buscar a sua igreja. E assim isso pode acontecer agora. E se falta uma pessoa crer no Evangelho, Deus queira que ela creia agora e o nosso Senhor já possa voltar agora. Porque assim que o último cristão realmente crê, porque o Senhor Jesus fala bem claro como somos predestinados antes da fundação do mundo. Ele fala em Gálatas bem claramente que ele nos elegeu. Então falta o último eleito e o último eleito, o último predestinado a se converter, a aceitar Cristo como seu Senhor. E aí sim ele voltará agora. Assim que se converter, será o fim para a igreja. A igreja subirá em glórias entre nuvens, aonde os homens infiéis não irão ver, do mesmo jeito que não viram Jesus ressuscitado, não viram Jesus subir para o Pai, não viram nenhuma vez Jesus. Todos os que viram Jesus eram fiéis, eram convertidos a Ele. Mas agora a mesma coisa acontece com essa igreja. Ela sobe entre nuvens. Ou seja, os incrédulos não vão ver. Fiquem com Deus. Creia somente no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém.